Fala galera do primeiro ano do Colégio São Fabiano. E aí senhores, eu me lembro que no nosso último conteúdo gravado, né, de aulas gravadas, eu tinha deixado para vocês alguns exercícios da unidade 8, a unidade 8 da apostila de vocês, do sistema OPET. Então vamos lá, vamos corrigir esses exercícios. Questão de número 2. Alguém dá uma lida para mim aí na questão número 2? Deixa eu ver como é que ela fica no vídeo. Se fica no reflexo. Não, tá perfeito, tá na altura boa. Vamos lá, senhores. PUC, podemos abrir uma porta? Acompanhe aí comigo, jovem. Unidade 8. 8. E a página, jovem, desse exercício é a página 9. Tá bom? Exercício 2. Vamos embora. Corrige aí, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É isso aí, jovens. Vamos lá. Unidade 8, exercício número 2. Podemos abrir uma porta aplicando uma força F em um ponto localizado próximo à dobradiça, figura 1. Ou exercendo a mesma força F em um ponto localizado longe da dobradiça, figura 2. Sobre o descrito é correto afirmar que... Então, senhores, vão copiando aí, enquanto eu estou colocando o desenho, faça essa experiência dentro de casa. Tenta replicar essa experiência em casa. Né? Vocês vão perceber onde vai ser mais fácil você abrir a porta. Se é quando você aplica uma força perto da dobradiça, ou se é quando você aplica uma força próximo à maçaneta. Tá bom? Então, ó, são duas figuras que eu vou fazer para vocês. Tá? E aí, você diz para mim, lógico, depois de ter feito essa experiência na sua casa. Tá bom, senhores? Então aí, já deu tempo de fazer? Já fez a experiência? Diz aí pra mim. Onde foi mais próximo? Onde foi mais fácil você promover o giro? Próximo da maçaneta ou próximo da engrenagem ali, da dobradiça? Diz aí, dá o seu palpite. Jovem, antes de ler as opções, quando você aplica uma força, a mesma força, né? Ele diz que é a mesma força F, tá bom? Em dois locais da porta, uma próxima à dobradiça e outra próxima à maçaneta. Quando você aplica uma força próximo da maçaneta, você consegue perceber que é muito mais fácil você girar essa porta se eu aplicar uma força perto da dobradiça. Senhores, eu não preciso mexer na intensidade. Como a questão estava falando que a força tem a mesma intensidade, então, quando eu aplico a mesma intensidade em dois momentos distintos da porta, né, em dois locais distintos da porta, eu vou perceber que para produzir um giro nessa porta vai ser muito mais difícil quando eu aplico próximo da dobradiça do que se eu aplicasse na maçaneta, próximo da maçaneta, tá bom? Então aqui o momento dessa força vai ser mais difícil. Aqui o momento vai ser mais tranquilo. Eu vou conseguir produzir um giro melhor. Felipe, onde vai ter o maior momento? Aqui na de baixo. Porque é a mesma força. Momento, a gente não estudou, ó. Momento a gente não combinou que é mais ou menos força vezes a distância. Esse mais e menos, lembra lá na última aula, é quando eu produzo o giro. Se for no sentido horário, a gente adotou que na maioria dos casos, né, é positivo. Giro anti-horário, negativo. Felipe, sempre vai ser assim? Não, você pode mudar. Tá? Você pode adotar o anti-horário como negativo e o horário como positivo. Mas o que a maioria das pessoas, dos professores e dos alunos fazem é adotar o horário, ou seja, o ponteiro do relógio andando normalmente como positivo. Tá? E você consegue observar, cara, ó, a força não vai mudar, é a mesma. Então quem tiver a maior distância do ponto fixo
é que vai ter o maior momento. No caso aqui, o ponto fixo é a dobradiça, cara. Quem está mais distante é na segunda figura. Então vamos ler as opções. Tá? A porta abre-se mais facilmente na situação da figura 1, negativo, não é A. Letra B, a porta abre-se mais facilmente na situação da figura 1, também não. A porta abre-se mais facilmente na situação da figura 2, porque o momento da força F aplicada é menor. Não, não é menor, ela tem que ser o contrário, maior, né? Letra D, a porta abre-se facilmente na situação da figura 2, porque o momento da força aplicada é maior. Ó, letra D. Sem nenhum estresse. Tá bom? Questãozinha número 3. Da mesma página. Na figura a seguir, suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma força de 5 newtons, atuando a uma distância de 2 metros das dobradiças, tá? E que o homem exerça uma força F2 de 80 newtons a uma distância de 10 centímetros do eixo de rotação. Nessas condições, pode-se afirmar que... Senhores, deixa eu pegar meu livro aqui, tá? Antes de mais nada, deixa eu anotar os dados. Eu quero que você, ó, entenda o desenho que eu vou fazer aqui, hein? Ó, eu olhando essa porta de cima, ó, vista superior. Ó, eu tenho a dobradiça, ó, tem a parede aqui, tem a dobradiça, né? E aqui eu tenho a porta, né? Tá, beleza? Essa é a minha porta. O menino, ele vai estar empurrando aqui, ó, nesse sentido, tá bom? Ele vai aplicar uma força de 5 newtons. Essa força é a força F1 de 5 newtons, mas está a uma distância de 2 metros do ponto fixo, tá? A dobradiça. Então vai estar a uma distância de 2 metros. Belezinha? Agora vamos dar uma olhada no rapaz. Um homem exerce uma força de 80 newtons, então ele vai ter uma força de 80 newtons a uma distância de 10 centímetros. Ele está bem perto do ponto fixo. Olha aí a figura. Você consegue entender isso? Ele está aplicando uma força F2 de 80 newtons, mas ele está muito próximo dessa dobradiça, mas muito coladinho mesmo. Ó, ele está em 10 centímetros. Gente, vai ganhar quem, é lógico, quem vai produzir o maior giro, quem tiver maior momento, tá bom? Então essa porta vai girar na direção, no sentido de quem tiver maior momento. Lembrando que a força do menino é menor do que a do homem, mas ele está muito colado. Então, ó, quem produzir o maior momento vai conseguir girar essa porta. Então vamos ver como é que a gente vai fazer essa questão, né? Fórmula de momento, essa daqui que está na esquerda do quadro, né, da questão. Vamos aplicar aqui, tá? Momento aqui para F1, para o menino. Ó, vai ser momento 1, eu vou chamar de momento 1, porque ele aplica uma força F1, tá? Esse menino, se a gente só estiver com a situação do menino aqui, nesse quadro, né? Esquece que o homem está empurrando de maneira contrária. Para onde essa porta iria girar? A porta ia girar assim, né? Ia fazer um giro, ó, no sentido horário. Então, giro no sentido horário, momento positivo. Beleza? Então, vou até botar em outra cor para você entender que é por causa do giro. F1 vezes D1. Gente, F1, 5. D1, 2 metros. Pega a calculadora e multiplica. 2 vezes 5, 10, né? 10 newtons metros. Então, esse é o momento do menino. É o momento do menino brilhar. Tá? Agora o do homem. Como é que vai rolar? Homem.
vai vir com N, homem, no final, fala sério. Homem. Beleza? Como é que vai ser essa situação? Como é que vai rolar esse mistério todo? Digamos que o menino não estivesse aplicando nenhuma força. Como é que iria funcionar o giro dessa porta? O rapaz iria empurrar a porta, né? Ele ia sofrer um pouco, mas o que ia acontecer com ele? A porta ia girar. Em qual sentido? Sentido horário ou anti-horário? Não, né? Essa força ia produzir um giro anti-horário. Tá bom? Então, olha só. Aqui, ó. Olha o que ia fazer esse homem. Ele ia produzir um giro nesse sentido. Então, ó, momento 2, como é que fica? Momento do homem. Já que ele aplica uma força 2. O momento do homem vai ser um momento negativo. Porque ele está girando a porta no sentido anti-horário. Então, ó, F2 vezes D2. D2, não tendo compromisso. Ó, F2 menos, negativo eu repito. Ó, F2, 80. Distância 2, 10. É o 10 que eu vou botar aqui? Não, porque ele está na unidade errada. A unidade do 10 aqui é centímetro. A gente tem que jogar sempre na equação em metro. Tá bom? Então, passando 10 centímetros para metro, o que eu faço? Divido por 100. 10 centímetros dividido por 100 vai ser a mesma coisa que 1 dividido por 10. Certo? Então, ó, 0,1. Quando duas casas para a esquerda, 1, 2, 0,1. Beleza? Pega esse cara aí e multiplica. Menos 80 multiplicado por 0,1. Quanto vai dar mesmo? Fala aí pra mim. Negativo eu sei que vai dar, né? Exatamente, jovem. Menos 8 newtons metro. Tá bom? Compare esses dois valores aqui. Aqui em roxo. Em roxo não, porque a caneta tá azul, não vai aparecer tanto. Agora em laranja aqui. Compara esses dois momentos de força aqui. Um é 10 e o outro é menos 8. Diz aí pra mim, quem teve o maior momento? Momento, ou seja, grandeza destinada a giro. Quem teve o maior momento? O menino. Então por isso, né, vamos dar uma olhada nas opções, mas essa porta vai girar nesse sentido aqui, no sentido horário. Por quê? O menino produz um momento maior. Então vamos lá para as opções. Deixa eu pegar novamente aqui, ó, a minha apostila, né? Questão muito bonita do UFRJ. O UFRJ só, ó, excelente vestibular, antigamente, né? Enfim, saudades da UFRJ. Vamos lá. Nessas condições, pode-se afirmar que, letra A, a porta estaria girando no sentido de ser fechada? Não. Letra B, a porta estaria girando no sentido de ser aberta. Ah, meu Deus do céu. Letra B é a opção correta dessa questão. Olha a letra C, a porta não gira em nenhum sentido, pelo amor de Deus, né? Letra D, o valor do homem aplicado à porta, o valor do momento é aplicado à porta pelo homem é maior que o valor do momento aplicado pelo menino. É verdade isso? Não, né? Letra E, a porta estaria girando no sentido de ser fechada, pois a massa do homem é maior que a do menino. Não interessa a massa, gente. O momento de uma força não leva em consideração a massa. Galera, copiei rapidinho, eu já volto, hein? Vamos lá, senhores. Questão de número 5. Qual é o meu óculos? Cadê meu óculos? Ninguém ficará para trás. Nem menos o meu óculos. Senhores, nem mesmo o meu óculos, nem menos o meu óculos. Que é isso que eu falei? Senhores, questão número 5. Vamos lá. Um bloco de massa Mzão, 1 kg, está preso por uma polia de raio. Olha o raio, ele deu o raio. Raio. Ó, 0,2 metros. Através de um fio inextensível e sem massa, como mostra a figura. Sabendo-se que o bloco desce com uma aceleração, ó, accelerations, 3 metros por segundo ao quadrado. Ó. Calcule o torque. Torque é a mesma coisa que momento, gente. Ó, torque, momento, são sinônimos. Viu? Até meu cachorro sabe disso, tá bom? Então, ó, torque, momento, sinônimo, tá bom?
realizado pelo... É isso aí, ó. Isso aí. Torque. Torque é a mesma coisa que momento, tá bom? Em newtons metro, realizado pelo fio na extremidade da polia. Cara, ele quer saber o torque da tração. Então, olha só, qual é a força que vai realizar o torque? Tração, vê se não é isso. O objeto vai descer com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, né? Essa polia vai começar a girar. É como se fosse carretel de linha, de soltar pipa, entendeu? Eu dou a linha, o carretel começa a se desenrolar, é isso que está acontecendo, tá bom? Sendo que aqui é a massa, né, de 1 kg. Está puxando o objeto para baixo, né, através da tração aqui no fio, tá? E aí ele desce com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é o torque produzido nesse carretel. Torque, mesma coisa que momento. Deixa eu ver, anotei todos os dados, anotei não, faltou a gravidade. Ó. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, senhores? Então, olha, belíssima questão de onde é, hein? PUC, olha, PUC nos surpreendendo, colocando ótimas questões aí. Ó, interessante, hein? Por essa eu não esperava. Senhores, 2 momentos esse exercício, entendeu? Exercício de momento, 2 momentos esse exercício. A primeira situação. Primeiro, como eu descubro a danada da tração? Ele deu a tração no exercício? Caramba, não deu a tração. Então nós temos que resolver o exercício, né? Na primeira situação nós temos que encontrar a tração. E a segunda situação, gente, encontrar um momento. Então olha só. Segunda situação, encontrar um momento da tração. Tá beleza? Vamos partir agora para o primeiro momento. Aqui de roxinho aqui para você ficar feliz. Ó, como é que eu descubro a tração? Cara, segundo a lei de Newton, irmão. Não tem jeito. Ó, aceleração. Ó. Aceleração para baixo. Se assusta não, filho. Aceleração para baixo. Tá? Vamos colocar as forças nesse pequeno objeto de massa de 1 kg. Eu tenho tração apontando para cima. Mas aqui na carretilha também eu vou ter uma tração. Então, ó, eu vou ter a tração apontando para baixo aqui na carretilha, tá? É o mesmo valor. Depende de onde eu for olhar. Se eu olhar somente o objeto, tração para cima. Se eu olhar somente ali a carretilha, tração para baixo. Por isso que é essa força que vai rotacionar a carretilha. A carretilha é o negócio ali da pipa, né? O rodízio, a roldazinha. Tração para cima, gente, peso para onde? Para a direita? Não, peso para a direita nem para a esquerda, peso para baixo. Tá beleza? E esse objeto ele está descendo, significa que o peso está apontando na direção da aceleração. Ou seja, ó, segunda lei de Newton. Só um instantinho, senhores. Vamos lá. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Força resultante, o lado esquerdo da equação. Quem é que está apontando na direção da aceleração? O peso. Então vai ser essa disputa de cabo de guerra mesmo. Quem vencer o cabo de guerra, né, vai vir primeiro. E quem perder vai ficar negativo. Então quem é que está ganhando aqui quando o objeto desce? O peso. O peso está sendo maior que a tração. Então vai ser, na esquerda aqui, ó, peso menos a tração é igual a massa vezes a aceleração. Com isso, com certeza eu vou descobrir a tração. Vamos jogar os valores. Peso desse objeto é a massa dele vezes a gravidade menos a tração é igual a massa vezes a aceleração. Vamos jogar os números. A massa, 1 kg. Gravidade, 10. Menos tração é igual a massa, 1 kg. E a aceleração, 3. 10 vezes 1, 10. Menos t é igual a 3 vezes 1, 3. Né? O 10 que está somando, sendo positivo, passa para o outro lado, fica negativo, jovens. Então vai ficar 3 menos 10. 3 menos 10, menos 7.
Ó, menos aqui, cortei. Então a tração ficou igual a 7 newtons. Deixa eu ver se você consegue enxergar a tração sendo 7 newtons. Conseguiu, perfeito. Então olha só, senhores, tração eu encontrei. Agora, ó, belíssimo. Ó, momento da tração vai ser o quê? Tração vezes a distância. É a força. Momento de uma força, deixa eu colocar a fórmula genérica aqui. Momento de uma força é mais ou menos o valor da força vezes o deslocamento, vezes a distância do ponto fixo. Ó, momento da tração vai ser mais ou menos. Olha só, o ponto fixo é o centro da circunferência. A tração vai fazer com que o raio gire no sentido horário ou anti-horário? Exatamente, no sentido, ó, horário. Então, jovens, esse momento vai ser positivo, cara. Então vai ser, qual é a força? A atração, tá bom? E a distância? É a distância de onde está sendo aplicada a força até o ponto fixo, que é o centro daquela circunferência ali. Essa distância é o raio. E a gente tem todos esses valores, ó. Tração 7 e o raio vale 0,2. 2 vezes 7, 14, então 7 vezes 0,2 vai dar 1,4. 1,4 Newton metro. Tem essa opção? Diz para mim que tem. Que tem essa opção. Tem. Letra B. De novo, letra B. Senhores, copia rapidinho, eu já volto. Vamos lá, senhores. Deixa eu ver, tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Vamos lá. Exercício número 7. A figura mostra um brinquedo comum em parques de diversão. De qual planeta? Enfim, né? Não é mais comum não, meu filho. Vamos lá. A figura mostra um brinquedo comum, entre aspas, em parques de diversão, que consiste em uma barra que pode balançar em torno de seu entro. É aquele balanço, né? É o balancinho. Quem nunca brincou de colocar um amiguinho em castigo, né? O moleque fica lá de pendurado lá em cima e você forçando para que o balanço fique pendendo para o teu lado, né? É isso aí. É essa a questão. Só um instantinho, senhores. Vamos lá. É esse brinquedo aqui, o balanço. Tá bom? Então vamos ver o que ele... Vamos dar continuidade. Uma criança de peso P1 senta-se na extremidade da barra a uma distância X do centro de apoio, ou seja, do ponto fixo. Tá? Uma segunda criança de peso P2 senta-se ao lado oposto a uma distância X sobre 2. Na verdade eu inverti, não, coloquei certinho, graças a Deus. X sobre 2. Né? Para que a barra fique em equilíbrio na horizontal, a relação entre os pesos das crianças deve ser, bom, uma questão literal, né? Então, ó, quem está mais à esquerda, X sobre 2, aqui é o P2, né? O peso desse jovem vai estar apontando para baixo, né? E quem está aqui mais à direita também, ó, vai ser P1. P1, né, está na parte do X. Senhores, eu lembro que eu falei para vocês no nosso vídeo anterior, no minuto 33 e 21, né, sobre o somatório dos momentos, né? Somatório dos momentos, ó, somatório. Essa figura aqui, ó. Somatório dos momentos. No sentido, se eu não me engano, é sentido horário. Ia ser igual ao somatório dos momentos no sentido anti-horário. Mesma coisa, nada mudou, tá bom? Se eu ignorasse esse P2 aqui, esse molequinho 2,
O P1 ele ia produzir um giro que? Horário ou anti-horário? A balança ia fazer assim, né? Giro horário. Tá bom? E se P2, se eu deixasse o P2 aqui, ó, sozinho, esse camaradinha ia fazer o que com a balança? A balança ia fazer aqui, né? Sentido anti-horário. Tá bom? Então eu vou somar os momentos no horário, somatório dos momentos anti-horários do lado do igual. Quase não sai, do outro lado do igual. Do outro lado do igual. Tá, beleza, jovens? Então vamos fazer isso juntos. Ó, quem está girando no horário? P1. Então vai ser P1, força, ó, momento. Lembrando para vocês o que? Recapitula. Ó, momento de uma força é igual a mais ou menos força vezes deslocamento. Aqui, como eu já coloco, né, anti-horário e horário separados, eu não vou colocar nenhum sinal de positivo nem negativo. Tá bom? Então olha só, quem é que vai girar no horário? Momento 1 igual, quem é que está girando no anti-horário? Ao 2, são os únicos momentos de força que temos aí, igual ao momento 2. E aí, por aí estar em equilíbrio, né, isso vale toda a equação, né? Se a gangorra ela não se mexe, isso completa muito o que está acontecendo na realidade ali. O momento 1 tem que ser igual ao momento 2. Tá, beleza? Então olha só, momento 1, P1 vezes a distância 1. Quem é a distância 1? É a distância do peso até o ponto fixo, x. Momento 2 vai ser o P2 vezes a distância até o ponto fixo, x sobre 2. Tá bom? Eu acabei de igualar esses caras. Ó, x de um lado, x do outro, o que eu posso fazer? Exatamente, ó. Teorema de The Root Centrations, cortei, tá? Então eu tenho que, venho para cá, ó, P1 é igual a P2 sobre 2. Será que temos algumas opções parecidas? Será que temos uma opção certa? P1, P2, não tem, ó. P2, eu tenho P1 sobre, não, tá tudo em função de P2, ou seja, o P2 está do outro lado igual. Então, ó, tem que modificar as paradas. 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então fica 2, P1 é igual a P2. Então, P2 é igual a 2, P1. Será que temos essa opção? Aí nós temos que ter. P2 é igual a 2P1, letra C. P2 é igual a 2P1, letra C. Beleza, mais uma questãozinha foi embora e vamos embora para a próxima. Vamos lá, senhores, mais uma questão. Questãozinha 8. Na mesma página, página 10. Um fio cujo limite de resistência é 25 newtons. O que significa limite de resistência? Significa que esse fio faz uma força resistente, ou seja, uma atração. Então, a atração 25 newtons. É utilizado para manter em equilíbrio na posição horizontal uma haste de metal homogênea de comprimento AB 80 centímetros. Jovem, então, ó, o comprimento dessa barra é de 80 centímetros. 0,8 metros. Tá bom? 80 centímetros. E peso 15 newtons. Então, ó, peso da barra. O peso da barra tem que ser levado em consideração aí nessa questão. Na questão anterior não foi levado em consideração. Tá? A barra é fixa em um ponto A. Então, ó, ponto A. Está prendendo a barra nessa extremidade aqui, no ponto A. Numa parede através de uma articulação, conforme indica a figura. A menor distância x para a qual o fio manterá a haste em equilíbrio é... Então a gente tem que encontrar o valor de x, gente, não tem jeito. Para manter a barra em equilíbrio, a equação que eu vou usar é a equação anterior, tá? Momento somatório do momento sentido horário é igual ao somatório do momento no sentido
anti-horário. Essa mesma fórmula que eu apliquei no exercício anterior, senhores. Porém, eu tenho que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, não sei se você entendeu a situação, né? Digamos que seja uma haste, né? Uma mesa dobrável. Na casa, sei lá, não sei se na casa de vocês tem uma mesa dobrável, mas está aqui, né? Mesa dobrável é aquela que ela dobra quando você quiser que armar ela. Quero que arme a mesa. Ela dobra e fica assim, tá bom? Digamos que estivesse com defeito, essa mesa estivesse caindo a todo momento. O que foi feito? Foi feito uma corda e pendurada ela no teto, tá bom? Então ele quer descobrir qual é a distância mínima do ponto fixo que essa corda tem que ficar para que essa barra não caia. Lembrando que essa barra tem 15 newtons, né? Então, primeiro de tudo, vamos colocar as forças que estão atuantes nessa barra aí. Primeira força, tração para cima, jovens. Exato, não é nem o peso que a gente vai colocar. Por enquanto a gente coloca a tração. Tá? Tração. Tá aqui, ó. Tá sendo aplicada nessa barra nesse sentido. Tá? E o peso? Lembra que a gente estudou o peso do centro de massa na aula passada? Então, o centro de massa dessa barra. O centro de massa é justamente na metade dessa barra. Se essa barra tem 80 centímetros, o centro de massa vai ter que estar no meio do 80, ou seja, 40 centímetros, mais ou menos por aqui, tá bom? Então eu tenho o peso dela, peso da barra para baixo. Peso da barra. Tudo bem, senhores? Tranquilo? E esse peso está justamente de distância do ponto fixo de quanto? Exatamente, o que a gente acabou de falar, 40 centímetros. Senhores, com isso eu tenho todos os elementos que eu preciso para resolver essa questão. Tem uma caneta azul, tá aqui na mesa. Aí, senhores, temos todos os elementos, tá bom? Então vamos lá. Momento, somatório dos momentos no horário. Quem é que vai gerar a barra no sentido horário? Se eu só tivesse a tração, ela ia gerar a barra aqui, ó, no sentido anti-horário, certo? Então não é ela. Quem é? É peso, o peso da barra. A força que a barra vai fazer, ou seja, o peso da barra vai gerar essa barra no sentido horário. Então vamos lá, ó. Momento do peso vai ser igual a quem? Quem é que vai gerar no sentido anti-horário? A tração. Você consegue entender que está muito fácil? É um exercício fácil de momento, de torque? É bem tranquilo, é só você identificar os elementos, tá? Então olha só, momento vai ser a força, que no caso é o peso, tá bom? Peso da barra, vezes a distância que ele vai estar do ponto fixo, 40 centímetros, que transformado em metro, dá 0,4 metro. Tá beleza? 0,4 metro. E o torque vai ser, o momento do torque vai ser a força, que no caso é o torque, vezes a distância que ele vai estar, ó, do ponto fixo, que é x. Peso da barra, agora já os valores que eu tenho aqui na equação, ó, peso da barra, ele deu no início da questão, 15 vezes 0,4 é igual a tração. Tração quem é? 25. 25 vezes x. Ó, e o 25 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então eu vou ter 15 vezes 0,4 dividido por 25. Isso tudo é igual a x. Qual é o valor de x? Deixa eu usar o calculador aqui, jovens. Ó, 15 vezes 0,4 dá 6. Dividido por 25 dá 0,24, jovens. 0,24 metros. E aí, como as opções não me dão nenhum valor em metro, eu tenho que transformar de novo para centímetro. Então, ó, transformando para centímetro, multiplico por 100 e aí eu tenho 24 centímetros. Opção a ser marcada, letra B. Tá bom, senhores? Mais uma e vambora, vambora. Vamos lá, senhores. Questão número 9.
A figura a seguir representa uma alavanca constituída por uma barra homogênea e uniforme de comprimento 3 metros e por um ponto de apoio fixo sobre o solo, sob a ação de um contrapeso P igual a 60 newtons. Então, ó, contrapeso P, 60 newtons. A barra permanece em equilíbrio em sua posição horizontal nas condições especificadas na figura. Qual é o peso da barra? Senhores, exatamente isso que eu ia mencionar. Uma questão que está envolvendo o peso da barra. Tá? Porque se eu coloco um objeto em equilíbrio, ele fica em equilíbrio, né? Nessa alavanca aqui, nessa grande gangorra, é porque o peso da barra está contrabalanceando. Então, olha só, ele disse que daqui até aqui tem 3 metros. Então, jovem, né, o peso da barra você já viu comigo na questão anterior, né? Justamente no centro de massa dessa barra. Então, ó, se daqui, do início dela até o final dela, tem 3 metros, o peso, o centro de massa da barra vai estar justamente na metade da barra. E aí eu vou ter o peso apontando para baixo. Bom, esse é o peso. Onde vai estar o peso da barra e eu preciso encontrar esse valor numérico. Tá? Se ó, eu tenho 1,5 para cá, eu tenho 1,5 para cá, e se daqui para cá eu tenho 50 centímetros, é isso que ele menciona? É isso mesmo, tá bom? De quanto vai estar a distância do peso da barra, tá bom? Eu tenho 2 metros mais 50 centímetros, eu tenho 2,5 metros, tá bom? Então daqui para cá eu tenho, daqui eu tenho 1,5, né? 3 metros dividido por 2, mas o que me interessa é justamente essa distância aqui, jovens. Essa distância aqui, x. Tá, beleza? Essa distância me interessa, que é muito mole a gente descobrir. Por quê? 2 metros, que é justamente a distância do apoio até o final da barra, é 2 metros, tá? Se 2 metros é do ponto de apoio até o final da barra e de onde está o peso é 1,5 metro, quanto que vai ser o valor de x? É exatamente isso que você está visualizando. Esse tamanho preto de 2 metros é igual a esses dois, o somatório desses dois tamanhos vermelhos aí. Então a gente consegue escrever uma equação fácil para encontrar o valor do x. Ó, x mais 1,5, né, é igual a 2 metros. Passo 1,5 para o outro lado, vai ficar negativo. Então você 2 menos 1,5. 2 menos 1,5, no final das contas vai dar 0,5 metros ou 50 centímetros. Mas eu vou deixar em metros, por quê? Porque as opções, está tudo na unidade de sistema internacional, que é o Newton. Unidade para medir força. Então, deixo em metro mesmo, tá bom? Então, o x vale 0,5. E agora, é uma questãozinha igual à questão anterior. Questão repetida, né? Porque eu tenho o peso para baixo, o peso desse negócio aqui que a gente chamou de P, tá bom? E agora sim, momento do anti-horário é igual, o somatório dos momentos no sentido horário é igual ao somatório dos momentos no anti-horário. Então quem é que está gerando no sentido horário? Peso da barra. Então o momento do peso da barra vai ser igual ao momento de quem for gerado no sentido anti-horário essa barra, o momento do P. Então, ó, momento do P. Momento de uma força é a força vezes a distância que está do ponto de apoio. Então vai ser o peso da barra e a distância que ele está é justamente o x. Se x que a gente encontrou, 0,5. Tá bom? Momento do P. Momento do P vai ser, ó, a força P, que ele deu 60 newtons, vezes a distância que ele está do ponto fixo. Ele está a 50 centímetros do ponto fixo. E a gente não vai colocar 50 centímetros ali. Nós vamos colocar esse 50 centímetros em metro, que é a mesma coisa de 0,5. Tá bom? Então, ó, 0,5 aqui. Jovens, 0,5 do lado esquerdo e do direito eu corto, eu posso anular. Porque esse cara vai passar para o outro lado dividindo e aí sim vai cortar mesmo. Com isso eu digo para vocês que o peso da barra é igual a 60 newtons. Eu provo para vocês que o peso da barra é igual ao
peso do objeto P, que é colocado na outra extremidade. E aí, qual é a opção? Letra C. Tudo bem? A opção a ser marcada, letra C. Senhores, olha só, nós teríamos a questão número 10 dessa página 11 e nós temos a questão número 24 da página 14. Então, recapitulando, questão número 10 da página 11 e questão número 14 da página, questão número 24 da página 14. Então, senhores, eu vou deixar essas duas questões para vocês fazerem, ou seja, a 10 da página 11 e, ó, vou até escrever aqui, ó, para os senhores fazerem, ó, fazer página 11, já era para ter feito esses exercícios aqui, mas viu como é que se faz? Entendeu agora como é que é feito? Então, ó, página 11, exercício número 10 e página 24, exercício 14. Deixa eu só conferir. Não, é página 14, desculpa, página 14, exercício 24, senhores. Dois exercícios, tá? Você já viu como é feito o exercício de momento de uma força, pela correção que nós tivemos hoje. Então, ficou faltando dois exercícios para vocês corrigirem, fazerem. Então, façam esse exercício, porque a gente já está finalizando a nossa aula, porque estamos com por volta de 40 minutos de aula. Então, senhores, faça com moderação, tá? Não deixe de fazer não, faça, é importante. E aí, na nossa próxima semana, nós vamos entrar em matéria nova, tá beleza? Fiquem na paz, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, senhores.